Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus por esse dia, por essa noite, né? Por essa oportunidade de estar aqui para adorar e bendizer o nosso Deus. Amém. Que Deus abençoe os nossos irmãos, pastor Irivan, missionária Cíntia, as irmãs que com muito carinho nos receberam. Deus abençoe pelo convite, pela confiança. Amém. Sou grata por estar aqui, já era para ter voltado antes, né? Sempre me programa, acaba dando errado, né? Devido ao horário de trabalho. Mas eu louvo a Deus que eu consegui chegar aqui nessa noite. Estou com um pouquinho de cansada, eu já estou uma semana sentindo muita dor de cabeça. Mas eu creio que o Deus da cura, Ele está aqui para estar com cura, com restauração, não somente na minha saúde, mas na saúde dos irmãos também presentes aqui nessa noite. Já aproveitando que os irmãos estão de pé, quero ler com vocês. Eu estava falando, Deus, me dá uma palavra. É o que eu vou ministrar para os irmãos, o que eu vou falar, algo que seja direcionado diretamente dos céus ao coração da tua igreja. E o Senhor tem gerado uma palavra no meu coração, que já tem alguns dias, está no meu coração. Inclusive, eu falei dela hoje. E essa palavra continua queimando aqui, ardendo o meu coração. E eu sei que ela tem endereço certo. Né? Sempre diz que a palavra primeiro, ela fala conosco, depois fala com a igreja. Mas eu quero ler com vocês 2 Samuel, capítulo de número 21. 2 Samuel, capítulo de número 21. Não vou ler todos os versículos para não tomar muito tempo. Eu vou ler apenas do versículo 10 até o versículo 14. 2 Samuel, capítulo 21, do 10 até o 14. Glórias a Deus. Já está aqui no telão. Diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-no sobre uma penha desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Betsã, onde os filisteus os tinham pendurado quando os filisteus feriram a Saul em Giboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. E ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Cis. E fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu tenho falado muito ao meu coração através desses versículos. Antes de entrar aqui no momento da palavra, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma bênção que Deus me deu. Eu não poderia sair daqui e não compartilhar. Então eu vou falar no início, porque talvez depois eu não fale. E bênção e testemunho é para ser contado, para que a sua fé seja edificada. Glória Como a irmã a Deus. Cíntia falou, a irmã também já falou desde o início, Deus pode e Deus faz. Amém. E se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, não adianta brigar com Deus. Algum tempo atrás, a gente estava em oração pedindo a Deus, né, para que o Senhor preparasse uma casa para mim, para minha família. Eu não moro de aluguel, mas eu moro perto de famílias, né, ali um do lado do outro. E eu sempre pedi a Deus para que o Senhor abrisse portas, para que eu pudesse comprar um lugar que fosse meu, que a gente pudesse comprar um lugar que fosse nosso. Mais distante da família, a gente viver mais tranquilo, porque a gente sabe que viver do lado de família, mãe e sogra, é bênção, irmão, é bênção. Mas as coisas acontecem, às vezes, né, passa um certo estresse assim, e fala, Senhor, prepara, abre portas, né? Para que cada um viva no seu lugar e todo mundo viva feliz e em paz. E eu tenho 2 filhas que é uma bênção. Eu tenho uma de 14 anos, só Jesus na causa. E eu falava, Jesus, prepara um lugar para a gente mudar, para a gente sair daqui. Né? Abre portas, né? Eu sei que eu não posso, nós não temos condições, e minha esposa, a gente não tem condições no momento. Mas o Senhor é dono do ouro, é dono da grana. E eu já contei para os irmãos que eu trabalho em uma construtora. Eu já contei como que eu cheguei lá, os irmãos já sabem, conhecem a história. No ano passado, no final do ano passado, mais ou menos no mês de setembro, outubro, né, o meu patrão me chamou e perguntou para mim, você não quer comprar um apartamento? Eu olhei para que pergunta, né? Eu falei, que pergunta, querer eu quero, mas os valores dos apartamentos aqui são muito caros, né? São apartamentos de padrão um pouquinho elevado e padrão que a empresa geralmente sempre construi muito em Alphaville. E eu falei, trouxe agora para Carapicuíba esse modelo, 66 metros quadrados. Eu falei, já é difícil comprar 40, 30 metros, imagina 66. Eu falei para ele assim, querer eu quero, mas
agora eu não posso. Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, mas nem se eu te der uma ajudinha, depende da ajudinha que você vai me dar, né? E nós estamos num projeto, vendendo apartamentos na planta, ainda para entrega em agosto de 2027. E ele chegou pra mim e falou assim, mas vamos comprar na planta, então. Falei, bom, o problema não é comprar na planta, tem o fluxo, tem o financiamento, não é tão simples assim, é caro, eu não tenho esse dinheiro. Ele olhou pra mim e falou assim, eu tiro o valor da entrada pra você. Todo esse valor que você vai pagar aí no fluxo, você não precisa pagar. É um presente meu, um presente da construtora. Mesmo assim, eu com a fé meio oscilando, falando assim, meu Deus, vai ter financiamento, né? Vai ficar pesado, não vai dar certo. E ele olhou pra mim e falou assim, tem gente que até ganhando, né, ainda... ganhando essa uma entrada, uma ajudinha, ainda reclama, oscila. Eu fiquei quase um mês pensando na proposta. E eu não conseguia dizer sim para ele. Até Deus falar comigo. Eu tô abrindo a porta para que você entre. Você ainda tá oscilando, achando que não vai dar certo. Cheguei nele e falei assim, olha, eu aceito a proposta. Irmãos, para a glória de Deus, nós não pagamos ainda todo o financiamento. Mas para a glória de Deus, eu tenho dado condições. Eu estava com os irmãos que nós já estou no preparativo. Né? E eu creio que logo eu vou voltar aqui para falar assim, olha, já entrei no apartamento. Só para falar para vocês, irmãos, que o nosso Deus faz. O nosso Deus é Deus das causas impossíveis. Financiar hoje, no nosso país, 300 mil, 400 mil é difícil. Imagina financiar mais de 500. Quando eu comprei com ele, o valor da unidade estava 535 mil. Essa semana ele chegou a mim e falou, você viu o valor que já está o seu apartamento? Que caso você queira vender ou alugar, eu falei, não. Você viu o valor que está? Falei, não, está 629. Você ganhou mais de 100 mil sem colocar real do seu bolso. Isso quem faz é Deus, irmão. Já ganhei todo esse valor sem investir nada. Só para falar para vocês que o nosso Deus faz. O nosso Deus, ele faz promessas e cumpre promessas. Se você entrou aqui nessa noite pensando que Deus ele não vai cumprir aquilo que ele prometeu, eu quero te dizer, você entrou no lugar errado. Porque o nosso Deus, Deus que promete, ele está aqui para afirmar nessa noite que ele promete, mas ele cumpre aquilo que ele prometeu. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Voltando aqui, irmãos, na palavra que eu li para os irmãos, essa palavra muito me chamou a atenção. Quando a gente começa a ler esses versículos, a gente começa a meditar e falar, não tem sentido. Né? Por que ler uma palavra dessa? Porque a gente vai ver a história dessa mulher chamada Rispa, que era uma concubina do rei Saul. A gente olha meio sinótico, porque o fim foi trágico. Não foi um fim que a morte se transformou em vida. Foi diferente o cenário. A Bíblia vai dizer que lá atrás, antes de chegar na história dessa mulher, Josué, ele fez ali uma aliança com os gibeonitas, uma aliança que não deveria ter sido feita. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava crescendo, que e onde o povo entrava, o povo ganhava pelejas, ganhava batalhas, aonde eles colocavam os pés, eles alcançavam a terra, ganhavam território. E a fama de Josué e do povo corria por toda parte, por toda a circunvizinhança. E o povo, ali os reis de vizinhos, eles começaram a ter medo, a ficar atemorizados com a fama, com aquilo que estava acontecendo na vida do povo israelita e na vida de Josué. E a Bíblia vai dizer que eles tiveram medo e falaram assim, vamos armar uma estratégia, né, para a gente fazer uma aliança com Josué para que a gente não morra. Porque assim como ele está ganhando território, está destruindo cidades vizinhas, reis, nós seremos os próximos. E a Bíblia vai dizer que eles se disfarçaram. Se disfarçaram de estrangeiros e eles chegaram até Josué. E infelizmente Josué foi enganado. E aqui eu já abro aqui um parênteses para dizer para os irmãos que às vezes nós achamos e nós temos convicção que aquilo que nós estamos fazendo é certo. É no momento certo, a aliança está certa, sem consultar a Deus. Josué ele tomou uma decisão sem consultar a Deus. Ele primeiro deveria ter falado com Deus, Deus, é isso mesmo? Eu posso fazer essa aliança com eles? Realmente eu posso fazer isso? Josué ele não pensou, não pediu a Deus um direcionamento e infelizmente ele foi enganado por aqueles homens. E a Bíblia diz que 3 dias depois, Josué descobre que ele foi enganado, mas não tinha mais como voltar atrás. Naquela época, a palavra do ser humano, a palavra do homem valia, tinha muito valor. Não é como hoje que a gente fala, não vale nada, ninguém acredita.
tem que fazer contrato, assinado, aquela coisa toda. Antigamente o homem falava, era um acordo feito, bastava. Ah, vamos fazer um acordo, uma aliança? Ok, tá assinado no céu, carimbado no céu, amém. E pior ainda, quando o acordo era feito usando o nome de Deus. Josué usou o nome de Deus e fez um acordo sem pedir direcionamento a Deus. E quando nós fazemos uma aliança, quando nós tomamos uma direção, sem pedir a Deus um direcionamento, irmão, nós podemos nos preparar, porque a consequência desse ato, ele vem. E às vezes não vem no momento que a gente espera, vem depois, futuramente, mas sempre há consequência dos nossos atos. A Bíblia vai dizer que ele não pôde desfazer aquele acordo que foi feito, ele teve que dar seguimento, teve que abraçar aquele povo. Não vamos destruir mais o povo, embora a gente precisava destruir, mas não vamos destruir, porque nós fizemos um acordo em nome do Senhor. Então o acordo permanece. Mais na frente nós vamos ver que Saul também, sem pedir direcionamento a Deus, ele vai lá por zelo, né, das coisas do Senhor, da casa do Senhor. Ele imagina, vamos destruir esse povo. São o restante dos povos dos amorreus, vamos destruir esse povo, porque eles vão nos atrapalhar. E mais uma vez vamos ver uma pessoa tomar um direcionamento sem consultar a Deus. Mais uma vez Saul vai fazer ali também algo sem direcionamento de Deus. E o que eu acho interessante dessa história, que não foi Josué que colheu, não foi Saul, foi a descendência deles lá na frente. Depois de anos foi quando começou o problema. Eles tomaram decisões erradas, precipitadas, sem falar com Deus. E nós vamos ver aqui nesse contexto, que eu li para os irmãos aqui no livro de 2 Samuel, que chega no momento da história dessa mulher. É quando o país, a nação, começa a passar por uma escassez, por fome. O povo estava sofrendo, estava tendo fome, uma escassez terrível. Não chovia mais sobre a terra, e a gente sabe que se não chove, não tem como a gente colher, não tem como, a gente até planta, mas não tem como. A terra fica infértil. Se não chove, irmãos, não vai dar nada, né? E a gente entende que é Deus que direciona até a natureza. Porque se Ele fechar a janela dos céus e não chover, nós passamos fome. Porque é da terra que vem o sustento. E a gente entende então que o controle sempre esteve e sempre vai estar nas mãos de Deus. Deus, Ele fecha, Ele cerra os céus, o povo começa a passar por uma escassez terrível, fome de todos os lados. E agora, o que fazer? A Bíblia vai dizer que Davi, agora já no reinado de Davi, ele vai consultar ao Senhor e vai perguntar a Deus o que está acontecendo. Por que nós estamos passando por essa escassez? Por que o povo está passando fome? Por que não chove? Por que a terra não produz? E Deus vai responder para Davi, vai falar assim: Davi, o que está acontecendo foi porque lá atrás foi feita uma aliança. E aliança, irmãos, não pode ser quebrada. Toda vez que nós quebramos uma aliança sem direcionamento de Deus, há consequências. E foi jurado em nome do Senhor. A aliança foi quebrada. Deus fala para Davi: a aliança foi quebrada, Davi. Né? Foi feito lá atrás. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas. E eles não poderiam morrer. Futuramente, Saul, sem consultar ao Senhor, ele foi lá e matou esse povo. E ele não poderia tocar nesse povo. Ele achava que estava fazendo a coisa certa, a coisa exata. Mas ele estava errado, fazendo errado, sem pedir a Deus o direcionamento. E já quero falar para você, para mim também, irmãos. Antes de tomar qualquer direcionamento, qualquer decisão, consulte ao Senhor. Me chamou a atenção o irmão aqui falando nessa noite. Ele falando: eu quero ir para a França. Eu quero ir para a França. Mas às vezes o nosso desejo, a nossa vontade não é a vontade de Deus. E nós devemos parar e entender e compreender e aceitar, irmãos, que muitas vezes a gente quer, mas Deus diz não. E quando Deus diz não, é não. E se a gente força, como a irmã Cíntia falou, se a gente força, nós vamos quebrar a cara. Quebrar a cara é o modo que a gente fala assim, né? O brasileiro fala assim mesmo, para entender. A gente quebra a cara. Não vamos fazer nada sem consultar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O irmão poderia ir para a França, conquistar lá bens materiais, mas será que valeria a pena? Né? Então o Senhor, Ele sempre nos orienta da melhor forma. Mas nós temos que saber ouvir e entender a voz de Deus quando é Deus que está falando para fazer e para não fazer. Se Deus falar hoje para você não vai, não vai. Vai, fica parado, irmãos. Deus está no controle. Ele vai fazer o melhor por mim, sempre vai fazer o melhor por você. A Bíblia vai dizer, voltando na história, que quando Davi descobre o problema, a situação,
ele entende o problema, ele chega até o rei dos gibeonitas e pergunta: o que você quer que nós façamos para que isso mude de situação? Para que Deus volte a trazer chuva sobre a terra? Para que Deus nos abençoe novamente? E ali o rei vai falar: nós não queremos prata, nós não queremos ouro, Davi. Nós queremos apenas 7 descendentes do rei Saul que sejam enforcados, para que a ira do Senhor se aplaque e tudo isso passe. Davi não pensou, não hesitou, vamos fazer isso. Mas Davi foi tão inteligente, porque a história vai dizer que Mefibosete poderia ter sido um desses que morreriam, né? O filho de Jonas. O que ele fez? Ele poupou a vida dele, porque ele tinha um acordo com ele. Tá vendo, irmãos, como é interessante? Acordo é acordo não quebra. Jurei por Deus, irmãos, mantém. Se eu falei para alguém, eu vou te ajudar, eu vou fazer, tente fazer da melhor forma possível. Não quebre juramento. Às vezes a gente faz achando que não vai acontecer nada e a gente não entende que às vezes uma palavra nossa mal colocada, um não, ou quando a gente fala assim, não faz, a gente machuca, a gente fere alguém. Verdade. E às vezes as pessoas param de ir à igreja, as pessoas desanimam por causa de um posicionamento nosso. E o Senhor, ele fala para mim também nessa noite, para vocês: se você prometeu a alguém, tenta cumprir em nome de Jesus. Se você deu uma palavra, cumpra em nome de Jesus, para que pessoas sejam alcançadas através da tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ali são enforcados 7 descendentes do rei Saul. Nós vamos ver que é enforcado os filhos de Mical e mais 2 filhos, que são os filhos de Rispa. E é aí onde eu li para vocês. Esses 2 filhos, eles são enforcados para pagar uma dívida que não era deles. Para pagar uma dívida que não era da mãe deles. Eles não tinham culpa, eles não mereciam. O erro não foi deles, o pecado não foi deles, a decisão não foi deles. Não foi ele que causou a situação, mas nós estamos vendo pessoas inocentes sendo mortas por coisas que não fizeram. Padecendo, a mãe dele, por exemplo, padecendo essa dor do luto por algo que ela não merecia, por um erro que não era dela. E eu lendo essa história, irmãos, eu até vontade de chorar. Porque é uma história muito linda, quando a gente começa a ler. Essa mulher teve os 2 filhos enforcados. Mas a história vai dizer que essa mulher era uma mulher de posicionamento. Aleluia. Foi uma mulher que não arredou o pé de perto da promessa. Por quê? Porque ela sabia que se ela permanecesse no lugar, mesmo depois da morte, ela estava garantindo para os filhos pelo menos um enterro digno. E naquela época, até os ossos eram valorizados. A gente vai ver lá na história do Egito que quando o povo foi liberto, quando o povo saiu do Egito, até os ossos de José o povo levou junto, porque o povo valorizava tudo, os ossos, os antepassados, valorizava pai, mãe, coisa que não acontece muito hoje. Essa mulher, ela viu tudo isso acontecendo, essa injustiça acontecendo, os seus filhos são enforcados, colocados à vista para todo mundo passar e ver. Eles estão ali enforcados. O que essa mulher faz quando isso acontece? Ela pega um tecido, ela pega um pano, ela cobre os seus filhos e ela começa a ficar ali, do lado dos filhos. E ela fica dia e noite do lado dos filhos. Eu imagino, irmãos, a dor daquela mulher. Os 2 filhos mortos, os corpos ali já sendo, já entrando em decomposição, o cheiro ruim. Eu imagino as pessoas passando e vendo a situação daquela mulher, talvez falando: a Bíblia não fala isso, sou eu que estou dizendo. A Bíblia não diz dessa forma. Mas de repente as pessoas passavam e falavam assim: essa mulher está louca. Meus filhos já estão mortos, não tem mais o que fazer. E ela está aí dia e noite acompanhando os filhos. A Bíblia vai dizer que ela não deixava que nenhuma ave do campo tocasse nos filhos, que nenhuma besta fera do campo tocasse nos filhos. E ela estava ali durante o dia, durante a noite. Eu imagino aquela mulher sem dormir de dia e sem dormir à noite, guardando os corpos dos filhos que já estavam mortos. E me chamou muito a atenção essa palavra quando eu estava lendo, irmãos, que eu fico imaginando, nós desistimos por tão pouco. Às vezes a gente desiste do marido, desiste da esposa, dos filhos, por uma coisa menor. E a gente esquece muitas vezes que os nossos filhos, o nosso esposo ou esposa está vivo, tem vida. E enquanto há vida, tem esperança. Às vezes a gente olha para a situação e fala: Senhor, eu não vou mais orar, eu não vou mais buscar, eu não vou mais fazer, porque não tem mais jeito. Irmãos, aquela mulher ficou dia e noite posicionada. Ela não saiu de cima da pedra, sentada, esperando que fosse feito justiça pela causa dela. Se aquela mulher pôde esperar por justiça,
justiça com os filhos mortos, imagina nós que temos uma família viva, filhos vivos, marido vivo. Irmãos, é dia de posicionamento. A mulher não tinha mais o que fazer, já tinha morrido, não ia voltar à vida, mas aquela mulher permaneceu no lugar dia e noite esperando a justiça da parte de Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu sei como eu entrei aqui nessa noite, que eu coloquei nas mãos do Senhor, aos pés do Senhor. E eu quero dizer para você, como que está aí a luta? Você tem desistido? Tem pensado em parar? Talvez você chegou aqui hoje e falou, Senhor, eu não aguento mais, eu estou já no limite, não tem mais o que fazer. É o fim, mas o Senhor veio aqui para falar para você nessa noite. É só o começo, continue, irmão. Você não pode desistir, não pode voltar atrás. A última palavra é de Deus. Se Ele falou, irmão, está falado. Não há inferno que possa invalidar aquilo que Deus prometeu para você. Então, em nome de Jesus, faça como aquela mulher. Permaneça no lugar. Permaneça no lugar. Não saia do lugar, não saia da posição. Ela poderia ter desistido. Talvez se fosse um de nós. Ela ia virar as costas, ia sacudir a poeira, trocar as vestimentas, talvez. E ia falar assim, eu vou embora dessa cidade. Pra mim aqui acabou, morreu. Eles já foram enforcados, deixa ele aí. Vou embora, não aguento mais passar por essa humilhação. Eu fico imaginando as pessoas passando e falando, essa mulher tá louca. Perdeu os filhos, pronto, perdeu a consciência. Porque não pode, não é normal uma mulher passar dia e noite sentada de 2 filhos que já morreu, esperando ficar os ossos, para ela pegar os ossos dos filhos e guardar. A mulher continuou, irmãos. Agora imagina a dor, para você que é mãe, você que é pai aqui nessa noite. Imagine a dor dessa mulher, sentada ali esperando por justiça. Aleluia. Dos filhos que já estavam mortos, pendurados, não tinha mais o que fazer. Mas ela ali esperando. Não, há de ser feito justiça. Eu não vou sair daqui. Nada vai tocar no corpo dos meus filhos, porque eu vou ficar aqui até o último instante. Aleluia. E me faz lembrar, irmãos, a história da mulher, a viúva de Naim. Uma mulher que perdeu o marido, que já estava passando pelo luto da perda do marido. E naquela época, uma mulher, ela dependia de alguém para cuidar dela. Então, se não fosse o marido, um filho mais velho teria que cuidar, alguém tinha que cuidar. E a Bíblia vai dizer que também que aconteceu, o filho dela também veio a falecer. Era a última esperança que aquela mulher tinha. Eu já não tenho mais o marido, mas eu tenho o meu filho. O meu filho vai cuidar de mim. De repente, aquela mulher se depara diante da situação, o marido já foi e agora vai o filho. Irmãos, olha a situação daquela mulher. É uma das únicas histórias que nós vamos ver na Bíblia que essa mulher não foi atrás de Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi atrás, a mulher cananeia foi atrás, o cego Bartimeu foi atrás, todo mundo ia atrás de Jesus procurando uma resposta. Mas a mulher, a viúva de Naim, ela não foi atrás de Jesus. Ela não mandou chamar o mestre, não saiu correndo atrás do mestre, ela continuou ali na sua dor, seguindo o curso para enterrar o seu filho. Mas a Bíblia vai dizer que quando essa mulher estava saindo da cidade, essa parte que eu acho lindo, ela estava saindo da cidade sem esperança, aparentemente tudo tinha acabado, não tinha mais esperança, não tinha mais o que fazer. Mas de repente, essa mulher encontra com uma outra multidão que está chegando na cidade. Só que a multidão, irmãos, que está chegando na cidade era diferente da multidão que acompanhava a mulher. A mulher estava saindo com uma multidão que estava chorando, né, que estava ali consolando a mãe do menino. O povo estava chorando, ela estava ali desesperada no seu pranto. E de repente veio uma multidão de encontro àquela mulher. Só que com essa multidão tinha alguém diferente no meio da multidão. Aleluia. Ai, irmãos, quando Jesus chega no lugar, quando Jesus entra na situação, nada fica igual. A Bíblia vai dizer que quando Jesus vem chegando com aquela multidão, ele olha para aquela mulher. E ali é muito lindo. A gente vê que ali é um encontro da morte saindo, mas a vida já estava entrando. E antes da mulher sair da cidade, a Bíblia vai dizer que Jesus chegou primeiro. E eu entendo, irmão, nessa palavra, que não é preciso, muitas vezes, você sair da sua casa. Não é preciso você sair da sua posição. Não é preciso você sair de onde está. Porque Jesus, ele vai ao teu encontro primeiro. Aleluia. A mulher, antes de sair da cidade, Jesus chega,
para uma multidão que glorificava, que exaltava, e a morte que estava ali para destruir a vida daquela mulher, para finalizar, para dar um ponto final na vida daquela mulher. Jesus entra e chega e fala assim: mulher, não chores. Aleluia. Não chores. Na situação daquela mulher, como não chorar? Como não chorar? Mas Jesus estava dizendo para aquela mulher dessa forma: mulher, até aqui você chorou, mas a partir de agora eu mudo a tua história, eu mudo a sentença. Aleluia. Irmãos, nós temos situações na Bíblia que Jesus só chega no momento que nós não temos mais o que fazer. Eu nunca vi Jesus chegar num lugar quando a gente pode fazer ainda alguma coisa, mas quando nós perdemos o controle, o nosso mestre chega. Ele chega no local. Aquela mulher chorando olhou para Jesus. Jesus falou assim: mulher, não chores. Não chores. Imediatamente, irmãos, ele trouxe vida para o filho daquela mulher. Aquilo que era para destruição, o Senhor mudou o cenário daquela mulher. O Senhor mudou a situação, irmão. O Senhor mudou o trajeto. Ainda que muitas pessoas estavam falando assim: olha, ela perdeu o marido, agora perdeu o filho, só deve estar em pecado. O Senhor olhou para ela e falou assim: não, mulher, deixa eles falar, deixa ele murmurar, porque agora é por minha conta. Eu cheguei na situação. Aleluia. E eu creio, irmãos, que o Senhor chegou nessa noite, na situação. Ele chegou na tua vida, na tua casa. Eu não sei como você entrou, o que você colocou nas mãos do Senhor, mas hoje Ele entra na situação. É que Ele está no controle de você. E Ele não perdeu o controle, Ele não vai perder o controle da tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E voltando, irmãos, para a história daquela mulher. Em nenhum momento nós vamos ver a história dizendo que o Senhor trouxe chuva sobre aquele lugar quando esses descendentes de Saul foram enforcados. Não, o Senhor não trouxe chuva. O Senhor não mudou a situação quando eles foram enforcados. Tudo continua igual, não mudou nada. A mulher ficou meses ali, parada, no local, e nada aconteceu. Tudo continua igual. Aparentemente, se você olhar, parece que esse ato da morte dos 7 descendentes foi em vão, porque não aconteceu nada. Mas o nosso Deus é justo. O nosso Deus estava vendo a angústia daquela mulher. O nosso Deus estava vendo o choro daquela mulher, a tribulação daquela mulher. E no versículo 14, quando a gente chega lá no final do versículo 14, a história vai dizer, a Bíblia vai dizer que quando, um pouquinho antes, que quando Davi ouve o que estava acontecendo com aquela mulher, quando alguém leva o relato para Davi e fala: Davi, aconteceu isso e isso. A Rispa está lá, do lado dos corpos. E ele toma conhecimento, ele toma um posicionamento. Aí o negócio muda. Tá vendo só, irmãos? Quando a gente se posiciona, as coisas mudam. Às vezes falta só um posicionamento da nossa parte. Às vezes nós esperamos tanto, fazemos tantos planos, mas nós não temos coragem de se posicionar. Tem situações na nossa vida, irmãos, que é só jejum e oração. E não tem pra onde correr, não. Ai, irmãos, ora por mim, não tem jeito. Ou a gente ora, ou o negócio não muda. Ou a gente se posiciona, ou o negócio não muda. Ou a gente se coloca na posição, irmãos, ou nós vamos continuar vivendo da mesma forma, na mesmice, não vamos sair do lugar. Existem momentos que é posicionamento. Aleluia. Tem muitas pessoas que oram e oram demais, mas quando precisa se posicionar, não se posiciona. E nós temos que trabalhar juntos. Oração, jejum, posicionamento. Tem que ser igual, tem que ser junto. E a Bíblia vai dizer que quando Davi recebe essa notícia, ele se posiciona. Ele se levanta a favor daquela mulher. E o que ele vai fazer? Ele vai falar assim: olha, vamos pegar então os ossos de Saul, os ossos de Jonatas e desses descendentes, vamos juntar todos os ossos. Vamos juntar todos para que todos sejam enterrados no mesmo lugar. E a mulher já estava esperando um posicionamento. E a Bíblia vai dizer que ele chega, junta os ossos de Saul, junta os ossos de Jonatas, junta os ossos desses 7 que foram enforcados, e ele vai levar esses ossos para serem sepultados no mesmo lugar. Aí é quando a gente chega no versículo 14, que vai dizer: quando isso é feito, quando esses ossos são enterrados no mesmo lugar, juntos, como deveria ter sido feito, Deus, a ira do Senhor se aplaca.
né, a gente vai ver que nesse momento o Senhor manda chuva sobre a terra. Olha só, irmãos, o posicionamento dessa mulher não mudou apenas a situação dela, mas mudou a situação de toda a nação, não foi só dela, né? Nós vamos ver que o povo estava sofrendo já há 3 anos passando fome, há 3 anos na escassez, e nada acontecia. Eles fizeram um monte de coisas, mas nada deu certo. Mas quando essa mulher se posiciona, quando ela não sai do lugar, a Bíblia fala que ela ficou sentada sobre uma pedra. Nós vamos falar que a pedra, a rocha, é Jesus Cristo, porque Ele é a nossa rocha. E ela continuou posicionada, sentada, sem sair do lugar, dia e noite. Ela não desistiu, mesmo em meio à dor. E ela ficou na hora, Senhor, enquanto não fizer justiça, daqui eu não saio, daqui eu não arredo o pé, daqui eu não me retiro. Esse foi o posicionamento daquela mulher. E quando isso foi feito, o Senhor mandou chuva sobre a terra. A nação foi abençoada. A escassez passou, irmãos. A terra voltou a produzir. A terra voltou, irmãos, a frutificar. Por causa do posicionamento dessa mulher. Eu quero dizer para você, não só para mulheres, homens também, mas nós somos em especial o mês das mulheres, mês de março, né? A gente fala muito sobre mulher, né? Os irmãos me perdoem falar isso. Os irmãos são bênção. Mas a mulher, ela é coluna, né? A mulher, ela é indispensável. Um lugar que não tem uma mulher, a presença feminina, as coisas é meio desleixada, né, irmão? Vocês concordam comigo, né? Não é igual, né? Não é exaltando a mulher, é a gente dando valor à mulher. O homem também tem seu valor. E nós entendemos que nós não fomos feitas para ser nem maior e nem menor, mas para trabalhar junto, para ajudar, né? Para ser coluna, para contribuir com a família. E a mulher, ela precisa se posicionar. Para você que é mãe, que está aqui nessa noite, vocês precisam se posicionar. Vocês precisam colocar os joelhos no chão pela tua casa, pela tua família. Amém. Eu posso dizer para vocês aqui, nós estamos sendo gravados ao vivo, glória a Deus por isso, porque um dia eu vou contar um testemunho e vai estar gravado ainda. Eu estou passando por um processo muito difícil com a minha filha. E esses dias atrás eu estava orando e o Senhor gerou no meu coração um projeto. E eu falei assim, Senhor, não, o Senhor não está fazendo isso comigo, não. O Senhor não pode estar fazendo isso comigo, não, porque a gente não entende, irmãos, às vezes como Deus quer trabalhar. E eu fui analisando, ouvindo a voz do Espírito Santo. O Senhor vai falando comigo assim, olha, eu quero que você faça isso e isso. Eu falei, Senhor, não. Senhor, eu me recuso a fazer isso. Mas por quê? Senhor, olha o estado da minha filha. Olha a situação que minha filha está. A minha filha está passando um processo, irmãos, que é só Jesus para entrar e restaurar a vida dela. E ela só tem 14 anos. Para vocês entenderem que as coisas não estão fáceis. E não foi falta de oração. Não foi falta de acompanhamento. Mas às vezes uma brecha aberta, alguma coisa, alguma seta atinge. E é por isso que nós temos que ficar posicionados. Porque o inimigo não está brincando em serviço. Ele está acertando quem estiver na frente. Se a gente não estiver em oração, irmãos, a gente não consegue vencer. É verdade. E eu estava orando e o Senhor me deu um projeto. E vocês vão ser os primeiros a saber o nome do projeto, que eu nem falei para ninguém, eu guardei, eu falei, nem vou falar, porque não, isso não pode ser de Deus. E eu falei, Senhor, não pode ser. O Senhor não está fazendo isso comigo, não. Porque como que eu posso falar ou mencionar sobre esse projeto? Olha a situação da minha filha. Olha como ela está vivendo. E como que eu vou lançar esse projeto? Como que eu vou fazer esse projeto? O Senhor falou para mim assim, sabe qual foi a resposta de Deus para mim, irmãos? Enquanto você trabalhar pelos outros, eu trabalho pelas suas. Senhor, mas olha o julgamento das pessoas. O que as pessoas vão falar? Mas não é filha de pastor? Não é filha de missionária? E agora ela está pregando, ela está ministrando. Olha a situação, porque eu já ouvi isso. Porque ela tem Instagram, então ela posta tanta coisa. Não é filha. A gente recebe até print, às vezes, de pessoas que reencaminham. Olha a situação da filha dela. Ela não está ministrando. Por que a filha está dessa forma? E o Senhor falou assim, olha, não olha para isso. Porque você vai falar para essas mulheres que passa o mesmo para você. Nós vamos orar juntas. E o Senhor vai responder a nossa oração. Quando eu oro por você, você ora por mim. E o milagre vai ser dobrado em nome de Jesus. E quando eu parei, fiquei pensando, Deus, o nome do projeto. Lá veio o nome do projeto. Filhos da promessa. O Senhor falou para mim assim, olha, ela é filha da promessa. E assim como a sua filha, tem muitos filhos por aí que estão perdidos, mas são filhos da promessa. Eu chamei, eu elegi, eu prometi, eu vou levantar, eu vou restaurar. Então continue
continue, segue em frente. Aleluia. Eu estou falando isso para você, para que você entenda nessa noite que ninguém está isento de passar por provação. Mas como diz a Bíblia, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja, irmãos, fruto na vide, todavia nós vamos nos alegrar no Senhor. Porque se Deus quiser fazer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Independente do que aconteça, Ele continua sendo Deus. E o controle está nas mãos dEle. Aleluia. Eu quero fazer uma oração especial pelas mães, pelos pais que estão aqui. E quero convidar você a orar pelo seu filho. Amém. Talvez hoje você fala assim, mas meu filho não está dando trabalho. É uma bênção, irmãos. Vamos orar. Os meus filhos também, eu falava isso, é uma bênção, não está dando trabalho. Mas o inimigo, ele trabalha para destruir os lares, para destruir as famílias. E nós vamos interceder pelos nossos filhos. E eu creio, irmãos, eu creio. Hoje eu estou dizendo que eu estou passando por esse processo. Eu estou nesse processo. Mas eu vou voltar aqui. E vou dizer aquilo que Deus fez. Eu vou testemunhar porque é maior. É aquele que está conosco. Eu falei desde o início da palavra. Irmãos, não tem situação que fique do mesmo jeito enquanto Jesus chega. Mas se Ele chegar no lugar, irmãos, tudo muda. Não fica igual. Pode ter morte, pode ter o que for dentro da casa, mas se Jesus colocar os pés, não tem potestade do inferno que permaneça de pé diante da ordem do nosso Deus. E eu creio nessa palavra porque ela tem poder. Eu quero convidar você, com a permissão dos pastores da igreja. Vamos fazer uma oração especial pelos nossos filhos. Amém. Eu quero que você ore pelo seu filho. Se você não tem filho, adolescente, criança, ore por alguém que você sabe que tem e que precisa de oração. Vamos interceder, irmãos. É tempo de dar as mãos. É tempo de abraçar. É tempo de sentir a dor do irmão, aquele que está do teu lado. Não é tempo de olhar para o irmão com indiferença, deixar ele viver sozinho a provação. Não, vamos orar juntos. Porque o nosso Deus, Ele pode restaurar a minha e a tua vida através da oração. Quero convidar você a orar comigo nessa noite. Pai, nesse momento. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Diante do Senhor. Pai, diante da tua presença. Senhor, eu estou aqui, ó Pai. Senhor, vem trazer, Pai, acalente. Senhor, aqui como a tua palavra Senhor, vem quebrar os gemas, Senhor, barreira. que você precisa fazer. Alcance. Queremos agora nesse momento, através dessa oração, interceder, Pai, pelos nossos filhos. Queremos, Pai, interceder nesse momento pelo nosso lar, pela nossa casa. E eu quero, Pai, nessa noite, unir a minha fé com a fé dos teus servos aqui nessa noite, ó Deus. Para interceder, ó Pai, pelos nossos filhos, porque nós sabemos que eles são heróis
Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus abençoe a igreja, irmãos. Continue posicionado, não desista da tua casa em nome de Jesus. Não desista dos teus filhos, não desista do teu casamento, não desista dos teus sonhos e projetos, não desista. Continue posicionado, porque Deus tem muito mais para dar para você e para a tua casa, em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe. Amém.